No programa de hoje, nós vamos entrevistar uma ex-menina de rua que hoje comanda uma ONG. É uma moça sensacional, Maura de Oliveira. Ela teve uma infância muito difícil e hoje transmite seus conhecimentos para jovens carentes que querem vencer na vida. Eu vou conversar com a Maura de Oliveira. Venha pra cá. Estou aqui com 2 livros, Menina de Ontem e aqui, Primeiro Emprego Já, com Maura de Oliveira e Robson Lobo. Métodos inéditos e comprovados. E aqui o Menina de Ontem. Vamos falar um pouco da sua vida. Como é que você foi parar na rua? Essa referência, a Menina de Ontem começa sem que eu tenha essa referência. Até hoje, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei, eu não tenho nenhuma referência de como eu fiquei sem família. Eu não tenho referência da minha mãe ou de qualquer família que seja. Nada? Nada. Você sabe com que idade você foi parar na rua? Eu tenho recordações que provavelmente deva ser com 4 a 5 anos de idade. E com toda a situação de carência, houve uma mulher que me registrou, inclusive o meu Oliveira é dessa pessoa, mas também era uma pessoa extremamente carente, que também cuidava de outras crianças. Ela comandava um grupo de crianças? Um grupo de crianças, vários, a maioria eram filhos dela mesmo. E o que faziam durante o dia? Cada criança fazia uma coisa, havia uma liberdade grande, né? Eu brincava muito. E também estava nas feiras livres, sabia de todas as feiras livres que existia, porque eu arrumava as frutinhas nas feiras, em troca ganhava as frutas, ajudava as senhoras a levar as bolsas em casa, e com isso, o qual eu me orgulho muito, conto para os meus filhos, e senhoras idosas, e que muitas vezes cuidavam de mim, me levavam para suas casas. Naquele momento, me davam banho, já tinha lá um vestidinho prontinho, o qual tinham costurado para mim. E me dava uma moedinha e eu guardava aquelas moedinhas, aquilo ali servia como sobrevivência. E de noite, onde é que vocês se encontravam? Durante um período, eu me recordo já dormindo embaixo de uma ponte com essa senhora e várias crianças. Essa senhora dormia também embaixo da ponte? Sim, e buscando também sopas em igrejas, buscando doações em igrejas noturnas. Situação de fome mesmo, buscando na lixeira, as lixeirinhas de hoje, né? Procurando nas casas as lixeiras que as pessoas colocavam à frente do portão para que o lixeiro passasse. Me recordo de estar nesse lixo, tentando buscar alguma coisa para alimentação. E uma alimentação que acabou dando certo, né? Porque eu estou vendo aqui uma moça bonita, saudável, sim, graças criada a Deus. A lixo. Graças a Deus. Isso graças é uma loucura, a Deus. Né? É algo, parece... O que eu vou comer hoje? Não sei, tem uma lixeira aqui, deixa eu ver o que tem. E é isso mesmo, Jô. A realidade é essa. Buscar na lixeira os restos de comida. A pessoa acabou de jantar, então, à noite, a gente estava atrás das lixeiras procurando. Quer dizer, na lixeira, tudo que não se mexesse, você comia. Em termos de alimento? Tudo, qualquer coisa, né? Me lembro, eu tinha um chinelinho que... Eu já era vaidosa, mesmo na pobreza, na carência. Me lembro de um lixeiro passando com um caminhão e ele dizia, ei menina, e ele jogou um chinelinho, que eu estava descalça. Esse chinelinho... Coisa linda, né? Isso. E estava assim, naturalmente, quem jogou fora, porque ele estava arrebentado. Sabe o lugarzinho onde você põe os dedos? Sei. Ele estava arrebentadinho. Então eu pus um preguinho embaixo. Aquele chinelinho ficou durante muito tempo comigo, nesse riozinho, onde eu tomava... Jogou. Ei, menina! E jogou. Né? Lá de cima eram caminhões ainda, né? E você devia ter o quê? 5, 6 anos? Devia ter a cidade. E essas senhoras que faziam vestidinhos para mim, com calcinhas bonitinhas assim, cheio de frufruzinho. Mas o que aconteceu com 7 anos quando você foi adotada, em definitivo? Não houve uma adoção, né? Eu fui dado por essa mulher para essa família, como já havia sido dada para várias outras famílias, só que ninguém me queria. Bom, aí era uma família grande no Rio de Janeiro. Exato. Quando você foi adotada. Uma família de classe média. E o dono da casa, vamos dizer, foi quem
fazia esse assédio sexual? Foi o primeiro pedófilo. Um senhor de aproximadamente seus 60, 65 anos, era português, comerciante, e logo ele possuía um pequeno comércio onde eu levava a marmita dele, o almoço e o jantar. E lá, já nesse local, ele fazia questão que eu entrasse no local e ele já me pressionava pela parede, né, pelo balcão, e ali ele já dava a pequena ralada dele ali em mim. Eu, com essa idade, com 7 aninhos, com 8 aninhos. Mas você sabia que havia Sabia que era uma coisa ruim. É claro, a criança sente que aquilo não é uma coisa legal, né? Ficou pior, Jô, porque em seguida ele resolveu se desfazer daquele comércio e ficar em casa. Então era ele e a esposa dele, que trabalhava numa escola, né, o qual, graças a Deus, eles se preocupavam muito com as opiniões dos outros. O que vão dizer, tem uma criança em casa, vamos ter que pôr esta garota para estudar. E era o meu sonho, né, pois eu só estava lá, que eu poderia ter fugido. Claro. Né? Eu só estava lá com a esperança de estudar, que era o meu sonho. E aí você conseguiu? Você foi para o colégio? Eles me puseram na escola. E ele continuava com esse... mudou de pedófilo depois. Né? Mudou a filha mudou de pedófilo, eu tive 2. Este senhor, isso é uma coleção, este senhor quase, dizia assim, quando ele ficou em casa, ele passava o dia inteiro lendo livrinhos de bolso, ele dizia aqui, vem aqui, senta aqui no colo do tio, e as barbaridades ocorriam. E ele dizia, se você não vier, eu vou contar para fulana, que era a Joana, a esposa dele, e ela vai te bater, e ela vai pôr você na rua de novo, e não vai ter mais escola, não vai ter mais nada. Chorando, eu me lembro exatamente, Jô, sentada no colo daquele senhor, eu chorando e ele me bulinava. Você com que idade já? 7, 8 aninhos. Ainda, 7, 8 anos. Nesse período, porque com 9 aninhos, a filha dessa senhora... E a mulher não sabia de nada, claro? Não, ela não sabia, ela não ficava em casa. Eles eram uma família muito triste, uma família que não se entendiam, não havia... E quem levou a filha dessa senhora, você sabe? Uma pessoa formada, o qual eu passei para ela. Essa senhora, a filha casou-se, e ela me deu, então, para a filha, para cuidar dos filhos que a filha veio a ter, né? E entra o segundo pedófilo, um militar com patente. Que era o quê? Casado com a filha? O tal dentista, né? Casou-se com a filha dela. Mudaram-se, então, foram transferidos para o Rio Grande do Sul. Incrível que pareça. Social histérica. Né? Com o marido pedófilo. Sim. Família... E um rapaz novo, Jô. Porque o idoso, que foi o meu primeiro pedófilo, então... Eu acho graças a você falar o meu primeiro pedófilo, esse foi o segundo pedófilo. Ficou só nesses 2. Graças a Deus. Agora, no caso do sangue de piranha. O sangue de piranha... Tem uma história, tem um episódio curioso, engraçado, do negócio de tirar sangue. Como é que é isso? Porque eles falam... Imagina a cabeça de uma criança que não entende muito bem o que é esse pejorativo, né? Mas entende-se que não é uma coisa boa, senão não te jogavam na cara, você é piranha, você vai ser uma piranha. Você tem sangue de piranha. Eu achava que o meu sangue já era de piranha mesmo, mas não tinha noção do que fosse isso. E na 5ª série é comum ter uma feira de ciências, e as minhas amiguinhas todas lá furando o dedinho, para ver o tipo de sangue. Eu corri daquilo, né? Meu Deus, vão descobrir que meu sangue é sangue de piranha. E agora? Parece engraçado, mas imagina isso, né, na cabeça de uma criança. Eu sofria com isso. Mas as minhas amigas achavam que era por medo que eu não queria tirar o sangue. Então me forçaram. E quando chegou lá, positivo, igual a maioria das minhas amigas. Aí o que você falou? Vocês todas são piranhas, não? Podia. Foi acho que um dos dias mais felizes da minha vida, porque elas não eram, elas tinham mãe. Então elas não eram piranhas. Então se o meu sangue era igual... As mães também. Eram piranhudas, era tudo uma piranhada geral. Olha, o bárbaro, Jô, foi descobrir naquele dia assim, nossa, eles são maus de verdade. Não, eu descobri e a minha vida foi assim, calada. A cada momento eu nunca falava, eu nunca chorava. Jamais, e nunca fui malcriada ou desobediente. Eu conversava com a lua, com as estrelas. No meio da noite eu estava lá no quintal. Era ali que eu chorava, era ali que eu conversava com Deus. Olha só, eu vou chamar a nossa vinheta, que está na hora, para continuar aqui, sabendo essa história da Maura de Oliveira, uma história de vida fascinante, extraordinária. Vamos lá!